Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Essa semana, o Senhor me abençoou. O Senhor tem me abençoado sempre. E eu sou muito grata pelo aquilo que Ele faz. A gente conseguiu comprar a nossa casa própria. E algo que, o Senhor me mostrou. Que quando a casa, a gente tem prazer em arrumar. A gente tem prazer em mudar as coisas de lugar. A gente tem prazer porque é nosso. Sabe? Quando você diz que você é casa do Senhor e que Ele tem liberdade, você fala, Senhor, essa casa aqui, é sua. O Senhor tem prazer em trazer cura. O Senhor tem prazer em trazer perdão. O Senhor tem prazer em reconstruir. Irmãos, muitas vezes a gente tem dito, para o Senhor que a nossa casa é dele, mas a gente nem deixa ele arrumar. Eu estava lá ontem limpando, não tem nenhum móvel lá ainda, mentira, hoje tem uma mesa. Irmãos, eu nem gosto tanto de limpar a casa, mas foi tão bom limpar, sabe? Sim, porque é minha. E o Senhor quer fazer isso com a gente. Ele quer fazer isso com a gente, Ele quer tirar toda a sujeira, Ele quer deixar perfumado. Aleluia. Você pode declarar? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. O perdão do Senhor é completo. Você pode declarar? O teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia. Declara assim: eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada.
coisas de lugar. Aleluia. Aplauda a presença do Senhor, que Ele está aqui nessa noite. Fazer o seguinte, só os bonitos dêem glória a Deus, amém? Amém? Tem gente aí que não acreditou na beleza pessoal não, né? Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de número 27. Efésios 4, 27. Deixa eu diga amém. Amém? O tema da palavra é fechando as brechas. Diz assim: e não dê lugar ao diabo, e não deem lugar ao diabo. Diga essa frase para o irmão: não dê lugar ao diabo. Amém? Diga para ele, diga: você não vai dar lugar ao diabo. Agora olha aqui para mim e diga essa frase comigo, diga: eu não vou dar lugar ao diabo. Amém? Você falou com fé mesmo? Glória a Deus. Então, você não vai dar lugar ao diabo. Vou falar com os irmãos hoje. Qual que é o objetivo dessa palavra? O principal objetivo é trazer responsabilidade espiritual. Qual que é o objetivo dessa palavra hoje? Vamos lá. É trazer responsabilidade espiritual. Por exemplo, você brinca de pilotar seu carro? Não, né? Brinca não, né? Você está lá na rodovia a 120 km por hora, um exemplo. Você não vai brincar, porque isso é algo importante. Você vai fritar, né, um ovo lá na sua casa. Você não vai brincar, porque aquilo é algo sério. Então, vida espiritual é algo muito sério. Amém? Amém, irmãos? Ouviu isso? Vida espiritual é algo muito sério. Na verdade, é a parte mais séria das nossas vidas. Então, se eu não posso brincar com as demais, eu não posso brincar com a principal. E a principal é a minha vida espiritual. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. E das três partes, a parte mais importante, sua vida espiritual. Então, olha só. Mas antes de eu falar sobre a questão de brechas e fechar brechas, eu preciso falar duas realidades espirituais muito importantes para você entender isso, tá? Antes de você aprender como alguém dá brecha e como alguém fecha as brechas da vida, você precisa aprender essas duas realidades aqui. A primeira dela está em Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Colossenses 2, 13 diz assim: olha a primeira realidade espiritual. A primeira realidade espiritual é: já vencemos Satanás através de Jesus Cristo. Então a primeira realidade espiritual que você vai aprender nessa noite é que você já venceu Satanás através de Cristo. Ok? Então, essa é a primeira realidade. Olha o que está escrito em Efésios 2, versículo de número 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Vivificou deu vida.
com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Então aqui diz que na cruz Jesus fez 3 coisas na cruz. Aqui, ele fez 4, mas eu vou falar 3, depois eu vou falar a última. Jesus fez 3 coisas na cruz. Primeiro, te deu vida. Amém? Na cruz você recebeu vida. Ok? Você recebeu vida de Deus. Você estava morto espiritualmente. Mas na cruz, Jesus deu vida por meio de você, por meio dele. Então, olha só. Primeiro, ele te deu vida. O versículo que diz que ele vivificou você, te deu vida. Segundo, ele perdoou os seus pecados, as suas transgressões. Então, na cruz, Jesus perdoou os seus pecados. Terceira coisa que aconteceu na cruz, ele pagou a sua dívida. Então, o que aconteceu na cruz? Vida, perdão, pagamento de dívida. Vou repetir essas 3 coisas? Diga comigo, vida. Vamos lá, irmãos. Eu estou no terceiro culto, você vai estar bem melhor do que eu. Amém? Vocês estão no primeiro, né? Ninguém vai fazer mais outro depois não, né? Então vocês vão estar melhor do que eu. Vamos lá. Diga comigo, vida, perdão, pagamento de dívida. Vamos de novo. Vida, perdão, pagamento de dívida. Olha só, você tinha uma dívida com Deus. Você sabe por que o ser humano, o homem, olha só, sem Cristo, ele não tem paz com Deus. Por quê? Porque ele está devendo para Deus. O homem nasce devendo para Deus. A Bíblia diz, o salário do pecado é a... Então o homem já nasce devendo para Deus. Algum dia você teve uma dívida e você não tinha dinheiro para pagar? Tem pessoas que não dormem, tem pessoas que ficam mal-humoradas. Por quê? Porque fica sem paz. Então ouça bem, a Bíblia diz que na cruz Jesus pagou a sua dívida. Por que quando eu falo de Deus, ou eu penso em Deus, eu não fico sem paz? Por quê? Porque eu não devo mais para Deus. E não é porque eu paguei, não, é porque Cristo pagou por mim. Deixa eu te explicar uma realidade que acontecia no Velho Testamento. Quando uma pessoa devia para outra, e aquela outra pessoa levava ela na justiça, o que aconteceria? Se aquela pessoa que foi levada na justiça perdesse a causa, ela não tivesse condição de pagar a causa, a dívida, ela teria que ser presa. Enquanto ela não pagasse a dívida dela, aí ela ficaria presa. Então ela deveria pagar a sua dívida. Se ela não tivesse condição de pagar a sua dívida, alguém deveria vir de fora e pagar a sua dívida. Um parente ir lá e falar assim: o Rafael não tem condição de pagar a dívida e eu vou pagar a dívida por ele. Aí, olha só, lá na dívida, né, no processo, olha só, quando alguém pagava aquele processo, aí era batido um carimbo, e esse carimbo estava escrito uma palavra assim, telestai. Esse telestai está pago. Olha só, na cruz, Jesus disse para o Pai, ele disse para o Pai, olha só, está pago. Ele disse assim, está consumado. Qual que era a consumação ali? Era o pagamento da sua dívida. Querido, você pode ficar feliz com isso. Você pode dar um sorriso agora por isso. Porque você era alguém que não teria condição de pagar essa dívida. E por causa do não pagamento dessa dívida, você estava condenado eternamente. Mas Deus, com a sua eterna misericórdia, na cruz ele foi lá e pagou a sua dívida. Então, você recebeu vida, você recebeu perdão de pecados e você teve toda a sua dívida paga. Amém? Onde aconteceu isso? Na cruz. Mas na cruz aconteceu uma quarta coisa. No versículo de número 15, diz assim: e
tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. A quarta coisa que aconteceu, além de tudo isso que eu falei para vocês, é que na cruz Jesus venceu. Amém? Amém? Na cruz Jesus venceu. Então olha só, ele não só deu vida, ele não só perdoou o pecado, ele não só pagou a sua conta, mas ele também venceu. Mas ele não só venceu, ele, olha só, ele venceu e deu para você o direito dessa vitória. Ele deu para você, olha só, essa vitória de forma gratuita. Então, ouça bem, aqui diz que Jesus venceu poderes e autoridades. Presta bastante atenção. Na cruz, Jesus venceu 3 inimigos. Sabe quais são os 3 inimigos que Jesus venceu na cruz? Jesus venceu o pecado na cruz. Jesus venceu o mundo na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz. Olha só, Satanás, ele viu Jesus na cruz, ele pensou, eu venci. Mas na verdade, a grande realidade espiritual é que a cruz foi a derrota de Satanás. Aqui diz, aqui Paulo, ele demonstra essa vitória de Jesus na cruz como um grande general chegando de uma grande guerra. Quem já assistiu um filme? Eu acho que eu já assisti, eu não estou exagerando, eu acho que eu já assisti umas 7 ou 8 vezes um filme chamado Gladiador. Já assistiram? Já tem um bom tempo. Quem já assistiu Gladiador? Levanta aí, irmãos, vamos ver se é só eu que assisto isso. Já assisti. Irmão, eu não sou muito de assistir filme. Aí como eu não sou muito de assistir filme, eu não conheço os filmes atuais. Aí eu sempre volto nos mesmos filmes que eu já assisti. Esses dias eu assisti Rock Balboa, né? É muito antigo, eu assisti o Rock 2. Então, como eu não conheço os filmes atuais, aí eu lembro dos bons que eu já assisti e volto a assistir de novo. E o Gladiador começa o filme, né? Lá acho que é o Máximos. O Máximos, que era o comandante do exército lá de Roma. Ele começa o filme, ele triunfando, né? Vencendo uma grande batalha. Então aqui fala que Jesus, ele triunfou. Então quando um rei, um comandante, vencia uma grande batalha, o que ele fazia? Além de pegar os seus inimigos e entrar na cidade ou na nação, no país que ele morava, ele entrava de forma triunfante, expondo para todos a sua vitória. Então a Bíblia está falando que na cruz, Jesus, ele triunfou sobre Satanás, sobre o pecado e sobre o mundo. Ele fez, olha só isso, um espetáculo público. E a Bíblia diz que ele despojou. Sabe o que é despojar? Despojar é tomar algo. Então o exército vencedor, ele tomava a riqueza, tomava o governo daquela nação. Então ele ia lá e tomava todo o governo de uma nação, tomava as riquezas. Então isso era despojar. Então na cruz, presta bastante atenção, na cruz, olha só, lá no Jardim do Éden, para você entender, lá no Jardim do Éden, quando o homem decidiu ser Deus da sua própria vida, sem pensar nisso, o homem entregou para Satanás o direito de governo. Mas na cruz, Jesus tomou o direito de governo novamente. Amém? Na cruz, Jesus venceu Satanás. Deus falou o seguinte, que olhou para Satanás lá no Jardim do Éden e disse para ele assim, eu vou fazer alguém nascido de mulher, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Deus estava declarando para Satanás, estava declarando a derrota dele. Então eu quero te falar uma grande verdade, é que você, eu quero dizer para você, que você em Cristo já venceu Satanás. Você em Cristo, você já venceu esses 3 inimigos. Você já venceu o pecado em Cristo, você já venceu o sistema dessa terra.
E olha só, você também venceu Satanás. Eu vou falar de brechas aqui nessa noite, mas eu quero que você entenda a respeito disso na luz da palavra. A verdade é que você já é um vencedor. E a vitória não é algo que você fez, não. A vitória é algo que Jesus fez na cruz. Então, quando você pensa no pecado, você não pensa como derrotado, você pensa como vencedor. Quando você pensa no mundo, você não pensa como derrotado, influenciado. Não, você pensa como vencedor. Quando você pensa em Satanás, você não pensa como alguém derrotado, não. Você pensa como vencedor. Por quê? Porque Cristo venceu Satanás na cruz e deu a você o poder da vitória. A Bíblia diz que quando Jesus foi subir aos céus, ele olhou para os seus discípulos, que representam a igreja, e ele disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele estava lembrando lá da cruz. Na cruz eu tomei de volta toda a autoridade nos céus e na terra. Presta atenção aqui, presta atenção nesse detalhe. Quando Jesus, ele veio, querido, tinha autoridade nos céus, mas a terra tinha sido por Adão, porque Deus deu autoridade para Adão, mas Adão passou essa autoridade para Satanás. Mas aqui Jesus falou: eu recebi a autoridade nos céus e na terra. Por quê? Porque lá na cruz ele tinha tomado de novo a autoridade que tinha sido dada para Satanás por meio do homem, e agora diz para os discípulos: eu recebi a autoridade nos céus e na terra. E ele vira para os discípulos e diz o seguinte: eu dou autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões. O que você acha que é serpente e escorpiões? Você acha que é, uma víbora? Não é isso. Serpente e escorpiões está falando de demônios, está falando de autoridade e poder sobre qualquer ação maligna. Diga para a pessoa: tá, você já venceu em Cristo Jesus os seus inimigos. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Olha o que a Bíblia fala: filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui, irmãos? Então você é filhinho, você é filho de Deus. Vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás. Aqui está lembrando do passado, venceram, está no passado. Então você venceu. E ele diz: porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por que você já venceu? Porque Deus colocou em você um espírito maior do que o espírito que está perambulando aí por fora. Então aqui está declarando que nós que somos filhos de Deus, nós já vencemos por meio do poder do Espírito de Deus que está dentro de nós. Olha aqui para mim, irmãos. Eu não quero que você pense que você venceu por aquilo que você fez essa semana. Olha para mim. Eu não quero que você pense que você venceu pensando no seu mês. Não. Você venceu por causa de Cristo na cruz. Então pense em Cristo na cruz. Cristo na cruz foi a vitória sobre, olha só, dada a você. Então aqui está dizendo que o Espírito que está em você é maior. O que é esse Espírito maior? Está dizendo que o Espírito que está em você é o Espírito vencedor. O Espírito Santo é o Espírito vencedor. No Velho Testamento há um termo. Deus, ele é chamado de várias formas no Velho Testamento. Há um termo que no Velho Testamento Deus é chamado o Senhor dos, vamos lá, irmãos, o Senhor dos, ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Por que ele é chamado o Senhor dos Exércitos? Porque Deus é especialista em vencer batalhas. É por isso. Ninguém é chamado o Senhor dos Exércitos, não. Então o Espírito de você é um Espírito vencedor. Amém? Amém, irmãos? Quem entende a primeira espiritual? Segunda realidade espiritual: o diabo não tem poder
poder sobre a sua vida mais. O diabo não tem poder sobre o seu espírito. O diabo não tem poder sobre a sua alma. E o diabo não tem poder mais sobre o seu corpo. Olha só, eu quero mostrar para os irmãos, por meio de Jó. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Quem conhece a história aqui de Jó? Todo mundo conhece? Ok. Todo mundo sabe que Jó perdeu os bens, perdeu filhos, mas que no final, depois mais ou menos quase um ano, Deus restaurou 2 vezes mais aquilo que Jó tinha perdido. Ok? Todo mundo conhece isso? Mas a maioria não conhece isso aqui, ó. O que aconteceu anteriormente? A maioria não conhece isso aqui. Em Jó capítulo 1, versículo de número 6, fala o seguinte. Presta atenção. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então os anjos foram apresentar diante de Deus. Satanás entra lá no bolo, e Deus observa que era Satanás, e Deus pergunta para Satanás: de onde você está vindo? Eu estou vindo daí, né, por aí, estou rodando na terra. Aí no versículo 8, Deus fala assim para Satanás: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém nada irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Deus falou de 4 qualidades que Jó praticava na vida: integridade, retidão, temor, desviava do mal. Amém? Vamos repetir essas 4 coisas? Diga comigo: integridade. Vamos lá: integridade, retidão, temor, desviava do mal. De novo, mais forte, diga: integridade, retidão, temor, desviava do mal. Ok. Fala baixinho, não fala alto não, para o seu vizinho não colar de você. Fala baixinho para o irmão essas 4 verdades agora. Vamos lá, eu vou ver se você. Vamos lá, olha, 4 verdades para ele, você vai viver. Ok. Aí diz o seguinte, o versículo 9. Será que Jó, Satanás agora fala, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Aí Deus fala assim: tem razão. O cara é o mais rico da terra. O rebanho dele está sobre todo lado da terra. Ele é o mais próspero. Como é que alguém tão abençoado assim não pode amar você? É isso que Satanás estava insinuando. Mas aí, olha só o versículo 10, que é aí que eu quero falar com os irmãos. Acaso, olha só Satanás dizendo para Deus: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Satanás estava dizendo para Deus: Deus, eu quero destruí-lo, eu quero matá-lo, eu quero, roubá-lo, mas eu não posso. Por que Satanás não podia? Porque Jó era alguma coisa? Não, querido. É porque a Bíblia diz que Deus colocou uma cerca em volta de Jó. Sabe qual que é a cerca que está em volta de você? Olha só, você que recebeu o Espírito de Deus, Satanás, ele pode tramar contra você, mas ele não pode ser bem sucedido. Ele pode lançar, sobre você setas, mas ela não pode te alcançar. Ele pode agir contra você. Eu não estou falando que Satanás não haja contra mim, ele age, mas ele nunca pode ser bem sucedido. Por quê? Porque a Bíblia diz que sobre nós existe uma cerca. Essa cerca é Cristo.
A Bíblia diz mais de 30 vezes no Novo Testamento que nós estamos em Cristo. Então, para Satanás nos atingir, primeiro ele tem que atingir Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus já venceu Satanás. Então, olha só, nós não podemos ser atingidos. Qual que é a segunda realidade que eu quero falar para você? Nós estamos debaixo da proteção de Deus. Você está entendendo isso aqui? Você está debaixo da proteção de Deus. Sua família está debaixo da proteção de Deus. Seus bens estão debaixo da proteção de Deus. Da mesma forma que estava na vida de Jó. Essa realidade é a mesma realidade sua. Agora, pastor, como que Satanás pode tocar? Ou como é que Satanás pode agir na vida de alguém? Paulo, olha só, apesar dessas realidades espirituais que eu falei para você, essas duas realidades, Paulo, na carta de Efésios, Paulo fala esse versículo para os irmãos, dizendo assim: não dê lugar ao diabo. Presta atenção, aqui ele está falando da ação da igreja, então não de uma invasão maligna. Ouça bem isso aqui. Satanás não pode invadir a sua vida, mas olha só, eu posso dar permissão para ele fazer algo ou agir na minha vida. Então é isso que Paulo estava explicando para os irmãos. Ele estava dizendo, não dê. O que é isso? Não dê é uma decisão pessoal. Presta atenção, é uma decisão pessoal. Pastor, você acabou de falar que Deus me deu vitória sobre Satanás. Deu. Você acabou de me falar que Deus protegeu nós do maligno. Deu. Mas Deus também, olha só, te deu a mesma coisa que deu para Adão. Deus deu direito de escolha para você. É você que decide permanecer na posição de vitória. É você que decide permanecer na posição de proteção. Mas somos nós também que decidimos sair debaixo disso. Vem cá, Rafael. Deixa eu dar esse exemplo para os irmãos. Nunca fiz isso, né? Você ficou com vergonha? Não, né? Está tranquilo. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Então, está aqui a mão poderosa de Deus. A mão poderosa que nos dá vitória, a mão poderosa que nos protege. Mas nesse texto fala que nós temos que nos humilhar. O que é humilhar? Decidir estar debaixo dessa mão poderosa. Aqui não está dizendo que Deus está abraçado em você e dizer, pelo amor de Deus, não sai debaixo da minha mão poderosa, não. Aqui está a mão de Deus. Se o Rafael quer viver essa vitória, essa proteção, é só ele permanecer aqui, querido. Agora, se ele decide sair, o que acontece? Ele perdeu, olha só, a posição. Ele perdeu agora aquilo que ele é. Ele perdeu a posição de vitória. Ele perdeu a posição de proteção. Então, vem cá, por favor. Quando Paulo fala para a igreja de Efésios, não dê lugar ao diabo, ele estava dizendo, na verdade, não saia debaixo da posição daquilo que Deus já te deu. Então nós podemos, olha só, dar o lugar ao diabo quando nós decidimos sair da posição que Deus já nos colocou. Amém? Obrigado. Então isso é uma decisão minha. Aí você vai falar, pastor, mas como que alguém pode, olha só, em sã consciência, dar lugar ao maligno? Como que alguém em sã consciência pode dar lugar para o seu próprio inimigo? Aí eu vou te contar uma estratégia, presta atenção nessa estratégia aqui. Como Satanás sabe que você já venceu em Cristo? Como Satanás sabe que você já é protegido de Deus? Como Satanás sabe que o único meio dele agir na nossa vida é se nós dermos lugar a ele? Aí o que ele faz? Ele sabe, presta atenção nisso aqui, presta atenção nessa frase. A porta de entrada de Satanás é o pecado. Qual que é a porta de entrada para Satanás?
O pecado é a porta de entrada para Satanás. Então Satanás sabe que o único meio dele entrar nas nossas vidas é se nós, presta atenção nisso, é se nós decidimos permanecer no pecado. Eu quero que você, olha aqui para mim, olha para mim por favor. Eu até quero que você aprenda duas diferenças a respeito da mesma coisa. Primeiro, o que é pecado e o que é a prática do pecado. O que torna, olha só, a porta do maligno nas nossas vidas é a prática do pecado. Presta atenção, irmãos. Tá me ouvindo bem? Qual que é a porta para Satanás agir na vida de alguém? É a prática do pecado. Então, quando eu decido praticar o pecado, eu estou dando uma legalidade, estou dando uma permissão. Então, o que é praticar o pecado? Vou te falar, o que é pecado? Um exemplo de pecado. Pecado é mentira. Mentira é pecado. Amém? Mas, olha só, o que dá legalidade a Satanás não é propriamente a mentira, mas é a prática da mentira. O que é a prática da mentira? É você decidir se tornar um mentiroso. Então, quando você decide praticar a mentira, o que você está fazendo? Você está dando uma legalidade para Satanás agir na sua vida. Está entendendo isso aqui? A Bíblia diz, em 1 João, quem diz que não comete pecado é um mentiroso. Então, se eu falar para os irmãos, eu não peco, eu estou mentindo para você e eu estou enganando a mim mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Mas no versículo seguinte diz assim: aquele que é nascido de Deus não pode permanecer na prática do pecado. Então, olha só, quando eu decido praticar o pecado, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma legalidade, eu estou dando uma permissão para Satanás agir nas nossas vidas. E eu quero te falar que uma das estratégias de Satanás a respeito da prática do pecado é fazer com que você pense que o pecado não é uma coisa leviana. Sabe o que é uma coisa leviana? É uma coisa que não tem muita importância. Assim, isso não vai fazer muita diferença na minha vida. Vou te dar um exemplo claro, você vai entender. Cada geração que se passa, presta atenção nisso, cada geração que se passa, Satanás vai convencendo mais as gerações que ter relação, olha para mim, pode deixar os irmãos com a goteira ali. Cada geração que se passa, Satanás está tentando convencer as pessoas assim. Vou dar um exemplo para você. Vida sexual é uma coisa leviana, não é uma coisa muito importante. Então, já que não é tão importante, você tem relação sexual na hora que você quer, do jeito que você quer, do modo que você quer. Satanás quer convencer as pessoas a respeito disso. Então, a pessoa está namorando, você não, né? Os irmãos não. Mas a pessoa está namorando, eu quero ter relação sexual com a minha namorada, eu tenho. Não vai fazer diferença, isso não vai mudar nada. Isso vai mudar a situação do Brasil, não vai mudar nada. O que ele faz? Ele tenta convencer você que o pecado é inofensivo. Só que, olha só, o pecado é o ponto de apoio para Satanás. É o ponto de apoio necessário que ele precisava. Então, quando você comete um pecado e você decide permanecer naquele pecado, você está apoiando uma ação de Satanás. A gente anda, eu e mais alguns irmãos, a gente anda muito de bicicleta nessas fazendas. E vira e mexe, sempre tem um animal morto nas estradas, né, nas trilhas. Esses dias eu estava passando uma trilha, estava lá um gado, né, bem grande, morto. O que vocês pensam que estava em volta desse gado? Não precisa nem adivinhar, né? Tinha muito urubu. Aí, olha só, presta atenção. Qual que é o ponto de apoio para o urubu agir? É a carniça. Amém, irmãos? A carniça é o ponto de apoio para o que, irmãos? Para o urubu. Do mesmo jeito que o pecado é o ponto de apoio para Satanás. Então, ouça bem, presta atenção nisso aqui.
eu queria te mostrar uma coisa. Em 1 Pedro, olha essa verdade aqui tão importante. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só, aqui Pedro fala para nós estarmos alertas e vigiando, porque o diabo, ele está por aí, tentando alcançar, ou tentando achar uma brecha na vida de alguém, para entrar, matar, roubar e destruir. Mas ouça bem, quando Pedro mostra isso, Pedro não estava preocupado meramente com Satanás. Pedro estava preocupado, sabe com o quê? Com o pecado. Porque, olha só, olha aqui, a nossa preocupação primeira, maior, não é Satanás, porque Cristo já venceu. A nossa preocupação tem que ser com o pecado. A nossa atenção tem que ser em relação ao pecado das nossas vidas. Nós temos que estar atento. Sabe o que muita gente faz? Presta atenção nisso aqui. Vamos lá, pra você entender bem. A carniça está aqui, os urubus vêm, aí vamos resolver o problema do urubu. Ninguém quer, nem umas... Urubus são os demônios. Ninguém quer ter uma ação de demônios. Amém, irmão? Ninguém quer. Nós queremos a ação de Deus. Aí vamos colocar essa cena ridícula. Olha a cena ridícula. A carniça está lá, os urubus. Aí eu venho correndo e digo assim: sai! Aí o que o urubu faz? Sai. Quando eu passo de bicicleta, todos eles voam. Mas na hora que eu volto, eu saio, eles voltam de novo. Aí eu de novo, estou preocupado com os urubus. Sai! Aí os urubus saem. Mas depois ele volta. Como é que você resolve esse problema, querido? É expulsando o urubu ou removendo a carniça? Como é que é, irmãos? Removendo a... Querido, se você está em Cristo, e se não há, olha só, nenhuma prática de pecado em você, não precisa se preocupar com Satanás. Ele não tem nenhum poder sobre a sua vida. Você está entendendo isso aqui? Só que aí você vê crente, né? O cara vem para o culto e diz: sai, Satanás, sai da minha casa, sai da minha vida, sai das minhas finanças, sai das minhas emoções. Só que a pessoa, ela esquece, querido, que Satanás só está agindo porque ela está praticando o pecado. O que é a prática? É a decisão de permanecer naquilo. O irmão, um dia, chegou em mim e falou, até contou o testemunho, falou sobre pornografia. Durante muitos anos da vida dele, ele estava na prática do pecado. Ele estava comentando como que Satanás afligia essa área na vida dele. Mas, querido, ele não ficou, sai, Satanás, e continuando na pornografia. Sai, demônio, do meu casamento, mas continuando na pornografia. Não, sabe o que ele fez? Simplesmente removeu a pornografia da vida dele. Sabe o que aconteceu? Acabou as aflições de Satanás. Acabou as ações de Satanás. Acabou as acusações de Satanás. Acabou o peso maligno de Satanás. Por quê? Porque foi removido o pecado. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Queria falar com vocês. Em algumas áreas da vida, o pecado. Quero citar com os irmãos o pecados sexuais. Quero citar dois. Primeiro, relação sexual fora do casamento. Relação sexual foi criada por Deus. Relação sexual é bênção de Deus, desde que seja dentro do casamento. Relação sexual dentro do casamento é bênção. Relação sexual fora do casamento é porta de entrada para demônios. Está ouvindo isso aqui? Você está atento a respeito disso? Porta, olha só, relação sexual fora do casamento é porta para demônios. Eu quero te mostrar um versículo. Deixa eu te falar uma coisa.
Você pode ouvir qualquer besteira que você ouve na faculdade, os professores, amigos, dizer para você que isso presta atenção, quando a gente fala sobre isso, talvez você pense que é um mero puritanismo religioso, tá? Quando a gente fala de vida sexual fora do casamento, talvez você está pensando que nós estamos falando de um puritanismo, olha só, religioso, querendo impor sobre você uma posição, mas eu quero te falar, irmãos, que a única verdade é a da palavra. E eu quero provar para os irmãos uma realidade que talvez você não conheça a respeito dessa área muito importante, que é a vida sexual. Paulo, ele explica para a igreja de Corinto, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16. 1 Coríntios 6, 16. Quando você entender isso aqui, eu tenho certeza que você vai levar muito a sério a questão da vida sexual segundo o padrão de Deus. Paulo diz assim: vocês não sabem que aquele que se une, quer dizer, aquele que tem relação sexual, se unir a relação sexual a uma prostituta, é um corpo com ela. Paulo lembra. Por que Paulo menciona, presta atenção nisso, falar de relação sexual com a prostituta, para nós, na nossa realidade, você fala assim, é um exagero. Como é que um crente vai ter relação sexual? Pode acontecer, mas eu acredito que é raro. Pode acontecer, mas eu acredito que é raro, realmente na nossa realidade. Mas, na realidade de Corinto, era uma realidade muito presente. Por quê? Porque a cidade de Corinto, havia uma deusa, olha só, havia uma deusa e um grande templo dessa deusa, aonde havia prostitutas, que essas mulheres prostitutas, elas ficavam no templo, e os homens vinham e tinham relações sexuais. Como é que era a prestação de culto para essa deusa? Era através da relação sexual. Então os homens, eles eram acostumados a vir para esse templo, ter relações sexuais com essas prostitutas, como uma adoração a essa deusa. Então esses irmãos converteram, e agora eles aprenderam uma coisa, que quando um homem tem relação sexual com a prostituta, ele se torna uma só carne, um só corpo com isso. O que significa isso na prática espiritual? O que significa isso? Está dizendo o seguinte: tudo que aquela prostituta tem, passa a ser meu. Porque, olha só, relação sexual é uma aliança de alma. Sabe o que é uma aliança? É tudo que é seu passa a ser do outro, e tudo que é do outro passa a ser seu. Então o que Paulo estava alertando aqueles irmãos? Estava dizendo assim, que quando você decide ter relação sexual com aquela prostituta e permanece nessa prática, todos os demônios que governam aquela mulher também começam a fazer parte da sua vida, começa a fazer parte da sua alma. Ele continua dizendo o seguinte, nesse mesmo versículo, ele continua dizendo o seguinte: pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Está ali minha esposa linda, maravilhosa, né? Vocês conhecem? Quando eu tive relação sexual com a minha esposa, na nossa noite núpcia, com a nossa primeira relação sexual, dentro do casamento, nós tivemos a graça de Deus para esperar esse momento. Naquele momento que eu me casei e tive a primeira relação sexual, naquele momento do ato sexual, eu me tornei um só com a minha esposa. Então eu fiz uma aliança com ela, eu disse, tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Querido, presta atenção numa coisa, é por isso que a Bíblia orienta, presta atenção nisso aqui. Meninas aí, vocês querem casar, os meninos também querem casar. É por isso que a Bíblia orienta que você tem que se casar com crente. Quem que é com crente? Com quem tem o Espírito Santo. Porque quando você tem a relação sexual com aquela pessoa, o Espírito que está em você é compartilhado com ela, e o Espírito que está nela é compartilhado com você. Então eu decidi, estou lá, eu sou cristão, eu decidi